aí, pessoal, beleza? Dá uma aula complementar a vocês aí sobre proteínas e ácidos nucleicos. Proteínas. O que são proteínas, pessoal? São compostos orgânicos formados por partes menores chamadas aminoácidos. São os aminoácidos. Professor, o que é um aminoácido? Aminoácido é um composto orgânico formado por um grupo amino ou amina e um radical carboxila ou ácido. Grupo amina e um radical carboxila ou ácido. Esse radical aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Então, essa é a configuração básica de um aminoácido. Professor, o que é esse R aqui? Esse R é um outro radical que diferencia um aminoácido de outro, tá? Veja que dois aminoácidos se unem por ligação peptídica. Então, o que é ligação peptídica, professor? É a ligação que une aminoácidos. Quando eles vão se unir, este nitrogênio aqui, ele vai se unir a o carbono do outro aminoácido. Aí. O nitrogênio do grupo amina vai se unir ao carbono do grupo carboxila do outro aminoácido, do vizinho. Se unem. Desta união se perde um hidrogênio daqui e o OH daqui, ele se perde. Se sentem só, se juntam, formam água. Isso é uma síntese por desidratação. Quando eles se unem, perde água no processo, tá? Ok? Então, esse é o que nós chamamos de ligação peptídica entre aminoácidos. Aminoácidos formam proteínas. Bom, existem dois tipos básicos de proteínas. Simples, que são formadas apenas por aminoácido, apenas. Por exemplo, colágeno é uma proteína simples. Ela é formada apenas por aminoácido. E conjugada. Proteína conjugada é formada por aminoácido mais um grupo prostético. É prostético mesmo, tá? Aminoácido mais um grupo prostético. Professor, o que é grupo prostético? É a substância que se liga à proteína. Vamos dar exemplo? Glicoproteína é glicose mais proteína. Lipoproteína é lipídio mais proteína. Nucleoproteína é ácido nucleico mais a proteína. É importante que vocês se liguem nisso, tá? São proteínas conjugadas. Outro exemplo, a hemoglobina é uma proteína conjugada. Ela está junta com o ferro. Ela se une com o ferro. Proteína conjugada, cujo grupo prostético é o ferro. Alguns exemplos de proteína aqui. Hemoglobina. Sim, outra coisa importante, olha, veja só. De forma geral, as proteínas têm função estrutural ou plástica. De forma geral, tá? Elas formam partes do corpo. Ossos, músculos, células e por aí vai. Tem função estrutural. Mas as proteínas podem ter outras funções também. Por exemplo, a hemoglobina ela é uma proteína de transporte, pigmento vermelho presente no sangue, para transportar os gases respiratórios. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano. Mais abundante, mais presente. É ele que forma, o colágeno, né, que forma pele, ossos. Muito abundante a proteína, mais abundante do corpo humano, colágeno. É uma proteína estrutural. Insulina é uma proteína reguladora. A insulina produzida pelo pâncreas regula a taxa de açúcar no sangue. Caseína é proteína estrutural presente no leite. E lipase é uma proteína enzimática. Professor, o que é proteína enzimática? É aquela que atua como enzima. Professor, o que são enzimas? Preste atenção, viu? Enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas. Beleza? É o que as enzimas fazem. Elas aceleram as reações químicas. Então, o corpo, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Só que se a temperatura aumentar demais, isso pode causar problemas para as células. Então, o que acontece no corpo? Existem as enzimas. Elas aumentam a velocidade das reações sem aumentar a temperatura. Como isso acontece, professor? Como isso acontece? As enzimas diminuem a energia de ativação dos reagentes. O que significa isso? As enzimas diminuem a energia necessária para que uma reação ocorra. Diminuindo a energia necessária para que uma reação ocorra, a reação ocorre com maior rapidez, sem aumento da temperatura. É isso que as enzimas fazem. Enzimas são proteínas, viu, galera? Enzimas são proteínas. A não ser as ribozimas, tá?
Bom, veja só aqui. Enzima se encaixa no substrato. Por exemplo, uma lipase vai reagir sobre lipídios, porque toda enzima é específica para um substrato. O substrato é a substância que a enzima reage, tá? Então, por exemplo, se essa aqui é uma lipase, ela vai quebrar um lipídio em, por exemplo, ácido e álcool. Quebrou. Se a enzima for uma sacarase, ela vai quebrar a sacarose em glicose e frutose, por exemplo. Então, a enzima reage se encaixa no substrato, assim como a chave se encaixa no cadeado. Então, tem que ter encaixe específico, tá? Então as propriedades. Enzimas são específicas, tá? Para um determinado substrato, tem especificidade. Cada enzima atua em um diferente pH. Por exemplo, a enzima do estômago, a pepsina, ela atua em pH por volta de 2, pH ácido, tá? A tripsina do pâncreas, um pH por volta de 7. Então, cada enzima atua em um determinado pH. Quanto maior a temperatura, maior é a atuação enzimática. Aumentou a temperatura, aumenta a atuação enzimática. Só que se a temperatura aumentar demais, ocorre desnaturação enzimática. A enzima muda sua forma, perdendo suas propriedades e suas funções. Então, ela tem uma temperatura ótima de atuação. Cada enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Acima disso, a enzima se desnatura. Isso pode acontecer com proteínas também, desnaturação proteica, proteínas que não são enzimas. Desnaturar proteínas que não são enzimas, sim, pode acontecer, com aumento excessivo da temperatura. Beleza, galera? Assim, a diminuição também pode fazer com que proteínas e enzimas percam sua função, assim, diminuam sua capacidade de exercer suas determinadas funções, tá? Bom, ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são moléculas responsáveis pela herança genética. Falou em hereditariedade, transmissão da herança, fala-se em ácidos nucleicos. São formados por partes menores chamadas nucleotídeos. Preste atenção, viu? Cada nucleotídeo é formado por base nitrogenada, pentose, que é um carboidrato, certo? E fosfato, base nitrogenada, pentose, fosfato, nucleotídeos. Nucleotídeos formam ácidos nucleicos. São eles DNA e RNA. Galera, se ligue, viu? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Vamos saber a diferença entre eles. O DNA tem fita dupla, RNA fita simples. A molécula de DNA ela é maior que a molécula de RNA. É pequenininho, tá? O DNA ele é capaz de formar réplicas de si mesmo, formar cópias de si mesmo. Mas o RNA isso não acontece. O RNA é produzido a partir do DNA. DNA produz o RNA e o RNA migra para o núcleo geralmente. Ok? A pentose no DNA é a desoxirribose, monossacarídeo de função estrutural. Pentose no DNA, desoxirribose. A pentose no RNA é a ribose, também monossacarídeo de função estrutural. Estão lembrados da aula sobre carboidratos? Não estão lembrados? Voltem lá, viu? O DNA é a principal molécula atuante na hereditariedade. Aliás, as duas, mas o DNA tem essa função típica da hereditariedade. Por quê? Porque é ele que vai determinar o tipo de proteína que o RNA vai produzir. Beleza? Então, o DNA atuante na hereditariedade, no caso, produz o RNA para comanda a produção de proteínas produzindo o RNA, e o RNA produz as proteínas específicas. Bases nitrogenadas, não esqueça isso não, isso aqui, viu? No DNA, as bases são adenina, citosina, guanina e timina. No DNA. No RNA, as bases são adenina, citosina, guanina e uracila. Uracila. No RNA não tem timina, tem uracila no lugar. Deixa eu ver um espaço aqui no quadro rapidinho, viu? Se ligue, viu, galera? Olha, a adenina vai se ligar à timina. Logo, timina se liga com adenina. Guanina se liga com citosina. Logo, citosina se liga com guanina, certo? Aqui, olha. E isso, uma fita de DNA
formando outra de DNA. Porque DNA tem timina, tá vendo? Veja que a fitinha, olha, se ligando em outra fita de DNA. Isso é importante, tá? Agora veja só. Se a fita, se você tem aqui as bases, adenina, timina, guanina, citosina, vai formar uma fitinha de RNA. A adenina vai se ligar com quem? Timina, professor. Não, timina não. No RNA não tem timina. A adenina vai se ligar com uracila. Certo, galera? Timina, que é um T, viu? Timina com adenina, que a adenina tem. Guanina com citosina, normalmente. Citosina com guanina. Formando a fitinha de RNA. Essa é a ligação entre bases nitrogenadas. Estudei isso, tá? Foi só uma aula complementar. Vocês já viram essas paradas aqui. Valeu. É nóis.